Glória a Deus. Então vamos entender que os anjos, eles eram muito inteligentes, muito, mas não mais que Deus, né? Aqui em Daniel capítulo 10, no versículo 4, diz assim: Agora eu vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nesses últimos dias. Então, a visão se refere a dias distantes, né? Então, os anjos, eles são muito inteligentes, mas eles são inferiores ao Senhor, né? Por quê? Porque eles não são onipresentes, eles não são onipotentes e nem oniscientes. Eles não têm toda a ciência, toda a sabedoria, eles não têm todo o poder e eles não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Se ele aparecer aqui para mim, esse mesmo anjo não vai aparecer para você. Ele não é onipresente. Amém? Então, Daniel capítulo 10, versículo 12 diz assim, ó: O anjo Gabriel diz: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim, né? Então, Gabriel demorou 21 dias para chegar. Então não é aquela coisa, tô aqui, tô ali, né? Os anjos não são onipresentes. Amém? No versículo 13 diz assim, ó: O príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel veio para ajudar. Ou seja, ele era poderoso, mas ele não conseguiu vencer os demônios, que estava sendo mais poderoso. Então, era um principado muito forte, né? Então, ele não conseguiu vencer. Ele precisou da ajuda do arcanjo Miguel. Então, a gente tem que entender que eles não têm toda a força, né? São fortes, são poderosos, mas não é igual a Deus. Você tá entendendo? Então, por isso que a gente não pode ficar invocando o anjo, por isso que a gente não pode ficar idolatrando o anjo. Tá entendendo? Eles não têm, eles não são onipotentes, não têm toda a força. Somente o Senhor tem todas as forças, a força. Amém? E eles também não são oniscientes. O que significa onisciência, né? Tem toda a sabedoria, eles não têm toda a sabedoria. Ciência significa sabedoria. Mateus 24:36 diz: Mas a respeito daquele dia, ninguém sabe. Então não tem todo o conhecimento. Nem os anjos, nem os céus, nem os filhos, nem os principados. Enfim, ali ele vai falando que somente Deus, né? Então vamos abrir um parênteses aqui. Quando Jesus ele veio para a Terra, ele veio de forma humana, então ele não era onipresente. Jesus estava aqui na Terra, ele não estava ali, ele não estava ali, né? Isso só aconteceu depois da ressurreição dele. Então, enquanto ele estava aqui como homem, ele não foi onipresente, onipotente e nem onisciente. Você está entendendo? Ele era muito sábio, né? Tinha muita sabedoria, mas ele tinha as características humanas, né? Então, quando ele voltou, que ele ressuscitou, que ele voltou para Deus, que ele voltou a ser Deus, aí ele tinha toda onipotência, onipresença e onisciência. Amém? Quero que vocês anotem isso aí, que é muito importante. Então, eu quero concluir dizendo para você que é muito importante você usar os anjos nas batalhas espirituais, né? Por quê? Porque os anjos foram criados para isso, né? Para servir a Deus, né? Então, através dos anjos que muitas vezes nós somos protegidos, vencemos algumas batalhas espirituais por causa dos anjos. Então, não é pecado você falar: Senhor, manda os teus anjos. Nós não podemos invocar os anjos porque nós não temos esse direito. Quem manda os anjos, quem envia os anjos é o Senhor, pela vontade dele, né? Então, vamos deixar bem claro isso. Entenda que nós não podemos deixar os anjos fora das nossas batalhas espirituais. Nós teremos que pedir, nós precisamos pedir para o Senhor mandar os anjos para nos proteger, para nos guiar, para guerrear contra as batalhas. Amém?